Bem, pessoal, vamos de BTC, não no fim de tarde, né? No meio da tarde aí no Brasil. Agora na Espanha, 19 horas e 29 minutos, no Brasil, 14h29 da tarde. Gente, a BTC aqui no diário, ancorado pela banda de VWAP anual, essa linha verde mais escura é a VWAP anual, acabou dando uma dupla garfada na VWAP anual. Agora o mais provável é que a gente estresse de baixo para cima a upper da banda de VWAP anual. O RSI estocástico já fez cruzar de baixo para cima exponencial curta contra a lenta, só vai descansar nos quadrantes mais tópicos. A mesma coisa o MACD fez cruzar de baixo para cima exponencial curta contra a lenta, também só vai descansar nos quadrantes mais tópicos. Eu acho graça e fico assistindo de camarote esses supostos influencers cripto e cavaleiros do apocalipse vendendo um viés de baixa quando não vai rolar. A BTC, se a gente olhar aqui no gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger fracionada na Fibo, depois de estressar absurdamente a penúltima lower aqui da nossa banda de Bollinger fracionada na Fibo, a BTC só fez um pit stop agora no patamar da mediana, só vai descansar na aresta superior dessa acumulação. Tem muita gente boa se desfazendo do seu patrimônio cripto, mas eu ouso afirmar que essa galera vai voltar pagando um pedágio muito caro. E olha que hoje o DXY chegou a estar caindo mais de 0,40, agora voltou para o nível da estabilidade, só que é muitíssimo provável que diante dessa movimentação do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, euros, libras esterlinas, ienes japoneses, e que guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC, quando o DXY faz isso, a BTC desce, e quando ele faz isso, a BTC sobe. E agora ele está descendo, justamente porque ele está dando vigência a uma cunha triangularizada. O DXY, na verdade, só vai descansar no patamar de 101, 100. Nessa queda do DXY, que ainda nem começou a cair direito, hoje chegou a estar caindo menos 0,40, mas voltou ali para o nível da estabilidade. A BTC facilmente vai explodir na sua onda 5 em direção a 100 mil dólares. No diário ancorado pela nuvem e pelas três linhas do canal de Keltner, o que está segurando a BTC nesse momento, nesse patamar de 63 mil e pouco, agora está 63.102, chegamos a fazer a máxima hoje em 63.818, é justamente a confluência entre a base da nuvem e a mediana do canal de Keltner. Só que a primeira tentativa de romper essa resistência normalmente falha. A partir da segunda, terceira tentativa não vai falhar. Por isso eu ouso afirmar aos incautos que venderam suas Solanas, suas Avaxes, que essa galera vai voltar pagando um preço muito caro, já que vem uma pernada impulsiva muito agressiva. E outra, quem desembarcou pode voltar agora que ainda tá barato, pagando um pedágio pra galera. E quem ainda não embarcou e não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É uma absoluta insanidade os senhores estarem fora do mundo cripto diante desse cenário acumulacional. E quanto mais tempo a BTC ficar acumulando numa figura de congestão que tem por centro gravitacional os topos do ciclo anterior, o topo de 64 e o topo de 69, que ambos estão exercendo a função de centro gravitacional dessa acumulação, quanto mais tempo a BTC ficar congestionada nesse patamar, mais essa mola está sendo espremida, e quando ela for liberada, a violência vai ser proporcional à longevidade dessa congestão. Então tem gente achando que a BTC estaria enveredando por um viés de baixa numa análise e leitura absolutamente irresponsável, que está fazendo muita gente boa se livrar do seu patrimônio cripto, causando um enorme prejuízo para essas pessoas, porque essas pessoas que venderam Solana a 122 vão voltar no FOMO, no desespero, pagando 220, 230, alguns vão pagar até 250 ou 300, isso é ridículo. O que tem de bobajada na internet, de chorume destilado, de gente que não viveu sequer
um ciclo inteiro do mundo cripto, envolvendo um halving, um bull run, um inverno cripto inteiro, um outro halving. Os caras falam como se soubessem do que estão falando e não sabem. Agora o que tá na moda é a dispersão. Ah, Renato, estão criando 1 milhão de novas altcoins por mês, então mesmo que o market cap das altcoins exploda para 8 trilhões, nada vai valer nada. Porque quando a gente chegar em abril de 2015, haverá 30 milhões de altcoins. Gente, isso é de uma asneira, é uma bobajada. A vocação do capital dentro do market cap das altcoins é altamente polarizadora. Em muito pouco tempo, em que pese por alguns dias ou semanas, boa parte dessas shitcoins aglutinarem algum nível de liquidez, em pouco tempo essa liquidez é revertida para a base da Web3, para uma BNB, para uma ETH, para uma Link. Não caiam na armadilha desse lixo descartado na rede, desse chorume destilado na rede. São supostos influencers cripto que não sabem nada e falam um monte de asneira. Enfim, não caiam na armadilha da ignorância dessas pessoas. Tentem evitar o ruído, saiam daquele grupo lá de WhatsApp do tiozão da Petrobras, que só acredita no monopólio da riqueza impressa pelo Estado. Eu falo por mim, porque eu tenho umas figuras dessas na minha família. Esse tiozão da Petrobras, que só acredita em NTN, em nota do Tesouro Nacional. Essas pessoas, com todo respeito, elas produziram boa parte da riqueza do século XX, mas eles estão lá no século XX, eles não estão no século XXI. Vocês têm que limpar o horizonte de vocês. Dados e riqueza estão migrando da Web 2 para a Web 3. Essas pessoas só vão entender isso quando eles transferirem uma Petri 4 lá pelo Drex, que vai ser a blockchain do Banco Central, direto do CPF dele pro CPF da esposa, sem passar por uma XP. Aí eles vão dizer, pô, o futuro tá muito interessante, as coisas estão muito modernas. Mas aí, gente, a gente vai estar desembarcando, porque quando o tiozão da Petrobras puder transferir Petri 4 do seu CPF, do seu CNPJ, que vai ser o seu public address, direto pro CPF ou CNPJ do comprador, sem passar por uma XP, aí eles vão entender a grandeza da Web3. Só que nesse momento que vai começar o frenesi, essas pessoas vão cair na real que dados e riquezas vão estar transitando pela Web3, nesse momento o market cap das altcoins vai estar lá em 8 trilhões, só que é aqui que a gente vai desembarcar, quando o tiozão da Petrobras começar a se interessar pelo mundo cripto. Então, não se deixem turvar, ter o horizonte turvado, embaçado por esses ruídos externos. Fiquem concentrados, se precisar, saiam dos grupos de WhatsApp lá do tiozão da Petrobras, porque essas pessoas só turvam a nossa visão e acabam embaçando o horizonte. E tentem não poluir essa base de conhecimento que a gente possui e essa clareza na movimentação, dessa migração, dessa tsunami de dados e riquezas que estão migrando da Web 2 para a Web 3. Tentem não poluir a visão de vocês com opiniões claramente questionáveis de supostos influencers cripto que não entendem nada e agora ficam espalhando a bobajada da dispersão à torto e à direito. Na seara fática, quantidades maciças de liquidez vão inundar os mercados financeiros globais e as DeFis, avisa o diretor executivo da Real Vision, uma grande gestora de recursos, Raul Pal. O guru macroeconômico Raul Pal afirma que uma nova onda de liquidez está prestes a chegar aos mercados financeiros e vai alterar o clima para ativos de risco. Segundo uma nova atualização de Raul Pal, ele prevê que uma série de catalisadores vai fazer explodir a liquidez global e vai impulsionar o market cap do mundo cripto para novos patamares. E será que esse ciclo é o ciclo das meme coins? Mais uma meme coin entrou no seleto grupo do top 100 com uma capitalização de 700 milhões de dólares, a MOG, que roda, deixa eu ver qual é o ecossistema que ela roda, tá na Ethereum, na ETH.
já tá com um market cap de 700, chegou a bater 700 e pouquinho, 706 milhões, agora deu uma recuada para 674 milhões, mas enfim, deve ter comido aqui uns 3 zeros já. Gente, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre as meme coins. Para mim, as meme coins exercem... para mim é um cassino. Toda vez que alguém investe numa meme coin, é um grande cassinão. Não tem como saber se vai virar pó ou se vai cortar 3 zeros. Mas as meme coins exercem a função de aumento brutal da base de usuários de ecossistemas da Web3. Não é à toa que a Solana basicamente aglutina, concentra 20% da criação de novas altcoins são ultimadas dentro da rede Solana, que virou a casa das meme coins, por assim dizer. Eu tenho para mim que as meme coins exercem essa função de aumento exponencial da base de usuários, porque esse tipo de ativo atrai gente de todos os espectros. E para você surfar um bull run de uma meme coin do começo ao fim, você tem que pegar ela ainda nas DeFis, antes de entrar numa Binance, numa Gate.io, numa OKX. Para você surfar essa onda aqui de comer 3 zeros, para você pegar a meme coin, vamos pegar essa meme coin aqui como exemplo, né? Para a gente pegar essa meme coin aqui a zero, deixa eu ver quantos zeros depois do ponto. 3, 6, 7 zeros. Para você pegar ela com 7, 8 zeros e surfar ela depois com 7, 8 zeros depois do ponto e poder surfar ela depois de ter comido 3 zeros, ali com 5 zeros depois do ponto, você precisa comprar ela nas DeFis, ou seja, é preciso comprar numa Uniswap, basicamente num pool de liquidez descentralizado. E para isso, esses usuários, essa profusão de novos usuários, desde do motoboy até do motorista de Uber, até o trader especializado em meme coin, porque precisa de um nível especializado para operar esse tipo de ativo. É preciso que os LP tokens estejam queimados ou bloqueados, é preciso que a quantidade de public addresses de maior concentração não ostentem um supply acima de 5%. Tem uma série de características. Agora, esse tipo de ativo atrai todo o espectro de usuários e são esses usuários que acabam, num segundo momento, construindo as bases da Web3. As meme coins têm a sua função, apesar de muita gente ter preconceito com meme coin, mas elas exercem uma função brutal de crescimento exponenciado das redes. Enfim, é a minha opinião. E o patrimônio líquido de Vitalik Buterin está voltando para cima de $1 bi. A quantidade de ETH conhecida pelos scanners on-chain dão conta de que o Vitalik Buterin tem 245.279 ETHs. Mas o Buterin tem muito mais do que $1 bilhão. Ele foi o fundador e apoiador de diversos projetos que hoje são multibilionários. Ele apoiou a Zcash, ele apoiou a MakerDAO, ele apoiou a Uniswap, que criou o conceito de LP tokens. É isso que eu estava falando agora com a revolução das meme coins, que esse parece ser o ciclo das meme coins, mas vocês vejam que o Vitalik Buterin apoiou e participou da fundação de projetos que hoje são a base das finanças descentralizadas. Então, é óbvio que ele recebeu tokens como apoiador e fundador desses projetos. Então, obviamente, ele não tem só 245 mil ETHs, ele tem muito mais. Ele tem uma quantidade absurda de stablecoin também bloqueada, gerando liquidez na Uniswap. Enfim, não dá para saber exatamente qual é o patrimônio dele, mas com certeza é muito acima de $1 bilhão. A reportagem aqui está sendo muitíssimo tímida, por assim dizer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Supremo Tribunal norte-americano decidiu que o Donald Trump tem imunidade para todos os atos oficiais praticados no exercício da presidência da República, mas não possui imunidade para os atos privados, pessoais. Gente, tudo que ele fez lá na invasão do Capitólio, em termos de incitação, enfim, todas as acusações que seriam as acusações mais pesadas contra ele,
foi praticada como líder da nação e chefe de Estado. Então, obviamente, é como se o Supremo Tribunal dissesse que ele está imune a todas aquelas acusações. Agora, os atos praticados e que serão considerados pela primeira instância como pessoais ou privativos do exercício do cargo de presidente, ainda vai dar muito pano para manga, porque agora vai começar uma guerra jurídico-processual para classificar o ato como presidencial ou pessoal. Obviamente isso aí vai se arrastar, muito provavelmente vai entrar até pro eventual segundo mandato dele como presidente dos Estados Unidos, já que agora ele deve ganhar do Biden e provavelmente deve se reeleger. Essa é a leitura que eu tô fazendo. Na verdade, virou uma guerra jurídico-processual penal que não vai ter fim. Basicamente, o Supremo disse o seguinte, ó, não tem nada que impeça o Donald Trump de concorrer a essa corrida à Casa Branca e basicamente deixou esse imbróglio para a primeira instância definir o que é um ato praticado na condição de presidente ou um ato pessoal. Obviamente que isso vai se arrastar e tudo que a primeira instância disser vai ser levada para os tribunais superiores e vai tudo basicamente começar do zero. Enfim, nada que diferencie os Estados Unidos de outros lugares específicos. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, a pressão sobre o Wall Street para iniciar um sistema de negociação de ações 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para de aumentar. Já tem 4 pedidos na mesa da SEC para poder ultimar esse... É um pleito dos usuários. Desde a pandemia, principalmente investidores amadores, eles pleiteiam isso, que é a negociação ininterrupta. Como agora a tokenização de ativos do mundo TradFi já é uma realidade, e agora, basicamente, se a tokenização já está acontecendo e isso já oferta a possibilidade, já que a blockchain não para nunca, já oferta a possibilidade de negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso agora é uma questão de tempo. Existem problemas específicos relacionados a isso. Alguns estão vendo problemas até de saúde mental, já que negociação de ativos de forma interminável pode acabar eventualmente criando transtornos mentais, principalmente dos profissionais de gestão de ativos. Mas, enfim, as autoridades reguladoras estão por analisar esses pedidos, deve deferi-los, porque a blockchain, a tokenização de ativos do mundo TradFi já é uma realidade. A própria Bolsa de Valores de Nova York desencadeou um debate em abril, sondou os participantes e não viu nenhum problema em autorizar negociações ininterruptas. É a nova realidade. E o Banco Central Europeu e o Banco Central do Canadá juntam-se ao esforço de flexibilização dos bancos centrais do G10. Basicamente, só os americanos ainda não iniciaram a flexibilização, porque eles continuam com a taxa básica de juros lá no patamar máximo, mas passando pelos emergentes, pelo Banco Central Europeu, Banco Central do Canadá, já está todo mundo baixando a taxa básica de juros, ou seja, é só uma questão de tempo para uma inundação de liquidez varrer os sistemas financeiros globais. Gente, não subestimem o que está acontecendo com a BTC, ela está sentindo o peso resistencial, que é a confluência entre a mediana do canal de Keltner e a base da nuvem. A BTC só vai descansar no patamar próximo de 72. Muita gente boa vai voltar pagando pedágio. E quem ainda não embarcou, eu sugiro que cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus.